Seja bem-vindo à lição número 3 desse trimestre Educação e Redenção. E nesta semana estudamos a lei como professor. Como o próprio título já diz, nós vamos analisar a função da lei de Deus nesse processo da educação, que é sinônimo de redenção, de transformação de vidas. Eu dividi a lição dessa semana, para ficar mais fácil, em algumas perguntas, alguns questionamentos que vêm lá do passado e que muitas vezes se perpetuam, continuam no presente, sobre a questão da lei, né? Então, quais são essas perguntas? A pergunta número 1 que eu coloquei é: amar, obedecer e temer a Deus, não seria isso uma contradição? Quando a gente fala de guardar a lei, de obedecer, de temer a Deus, alguns acham que isso não combina com amar a Deus. A Bíblia diz que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e etc. e tal. Quer dizer, há muita gente que despreza a lei de Deus. Nós sempre dizemos que a lei não salva, é verdade, mas ela indica o caminho que devemos seguir após sermos declarados justos e salvos por causa dos méritos do Senhor Jesus Cristo. Agora, então, será que amar, obedecer e temer a Deus não são fases ou expressões que se contradizem? Quando você vai para Deuteronômio 6, verso 5, lá Moisés desafia o povo a amar a Deus. Aí você vai para o final de Deuteronômio, no capítulo 31, no verso 13, ele fala em obedecer e temer ao Senhor. Essas ideias de amar, obedecer e temer não seriam então contraditórias? A resposta é clara, é não. Temer a Deus, o que é? Essa é uma expressão que com frequência é mal entendida, né? Muitos acham que temer a Deus é ter medo de Deus. Outros fazem conjecturas sobre isso. Mas quando a gente lê a Bíblia, a gente percebe que temer a Deus envolve tanto o amar quanto o obedecer. O homem que teme a Deus é o homem que se relaciona com Deus, não por medo, mas por amor. E esse relacionar com Deus resulta em uma reverência para com Deus que envolve obedecer, que envolve se entregar, que envolve viver com Deus, andar com Deus, né? Ao ouvir a lei, os filhos aprendem a temer a Deus em um processo contínuo, né? Em Deuteronômio 31:13 diz assim: os seus filhos, né, que não conhecem esta lei terão que ouvi-la. Em primeiro lugar, tem que ouvir, tem que entender. E aprender, eles depois que ouvem, vão aprender a temer o Senhor, o seu Deus. Deuteronômio 31:13, na chamada Nova Versão Internacional. Então, temer a Deus envolve também o amar e obedecer, e não são coisas contraditórias. Uma segunda pergunta desta semana é: o que a lei mostra? Ou seja, para que a lei existe, né? Em primeiro lugar, a lei aponta o pecado e o erro. Eu sempre uso uma ilustração nas conferências evangelísticas do espelho. Você já deve ter visto isso com certeza. O espelho, ele não tem a capacidade de limpar a sujeira que está no seu rosto. Ele tem apenas a capacidade de mostrar. Mas ele aponta para a pia, onde tem uma torneira, onde jorra água e um sabonete, para que você possa juntar essas duas coisas e lavar o seu rosto e tirar aquela sujeira que está no seu rosto. Então, a lei é assim também. Ela é um espelho, ela aponta. Ela é uma espécie, no dizer do Velho Testamento, de uma testemunha contra os israelitas que não a cumprissem. Deuteronômio 31, verso 26. Não é? Então, esse espelho de Deus mostra os nossos pecados. Romanos 3,20 diz que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, isso é extremamente importante a gente entender. Terceiro ponto é: guardar a lei traz prosperidade? Alguns acham assim: se eu obedeço a Deus, eu vou ser rico. Não necessariamente, né? Que tipo de prosperidade é esta, né? Então, a noção de prosperidade que o mundo tem, ele envolve aspectos como inovação, criatividade, autoconfiança, né? E até resultado financeiro. Mas, na Bíblia, a prosperidade pode envolver essas coisas, mas envolve um aspecto ainda maior, né? O texto de Josué 1, 7 e 8 diz assim: seja forte e corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Então, ele envolve um aspecto, digamos, material, mas muito mais um aspecto espiritual. Aquilo que o mundo às vezes acha que é uma bênção,
na sua vida e na minha vida pode ser uma desgraça, pode ser uma maldição. Então, o obedecer à lei, ele traz bênção sim, mas o segredo está em obedecer porque amamos a Jesus. João 14, verso 15 diz assim, que se me amais, guardareis os meus mandamentos. E como alunos na escola de Cristo, nós aprendemos obedecendo sempre. Isso não quer dizer que nossa prosperidade será nos moldes materialistas desse mundo. Não é? Basta você ler Jó, capítulo 1, Marcos, capítulo 6, 25 a 27, o Salmo 84, 10, que você vai perceber isso. Né? Quarto ponto, ou quarta pergunta, quarto questionamento sobre a lei de Deus nesse processo de educação, de transformação e de salvação. A lei ainda está em vigor depois de Cristo? Bom, essa é uma pergunta recorrente. As pessoas que começam a estudar a Bíblia não têm noção da Bíblia toda, então sempre surge essa pergunta, né? Bom, em primeiro lugar, Mateus 5,17 deixa claro. Jesus diz, eu não vim destruir a lei e os profetas, eu vim para cumprir. Então, já começa por aí, né? A lei, ela não salva, mas ela não pode deixar de existir, porque o dia que ela deixar de existir, deixa de existir o pecado. Porque o pecado é medido a partir de um parâmetro, de um padrão. E esse padrão é a lei de Deus, que na verdade é o próprio caráter de Deus. A lei é um reflexo do caráter de Deus, né? Então a lei não salva, mas ela conduz a Cristo que pode perdoar e salvar. O famoso texto de Gálatas 3, 24, do aio, né? O que era o aio? Diz que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. O que ele está dizendo com isso? O aio era um pedagogo grego que levava a criança para a escola, que disciplinava a criança, mas que trazia de volta para casa essa criança também. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que a lei, ela nos faz ter, ela mostra o nosso pecado, e ao mesmo tempo ela é impotente para nos perdoar, nos salvar, nos transformar. Ela aponta para aquele que pode fazer tudo isto. E quem pode fazer tudo isto? É Jesus Cristo. Nesse sentido, a lei nos conduz a Cristo. É o aio que nos leva a Cristo. O objetivo da lei é nos conduzir para Cristo. Ela não salva, claro, alguém pode guardar a lei e não ser salvo. Mas quem é salvo guarda a lei, porque guardar a lei significa não estar em pecado. E quando somos perdoados por Jesus, não é para continuar pecando, é justamente pelo contrário. Isso é uma questão elementar. Um outro ponto que podemos discutir aqui é que a lei é a norma do juízo de Deus. Em Tiago 2, 10 e 12, isso fica claro. Não é? Quem tropeçar em um só ponto vai se tornar culpado de todos, diante da lei de Deus. Não é? E aí terminamos a lição dessa semana colocando duas perguntas muito interessantes. Sempre quando falamos de lei, muitas vezes nós não somos cristocêntricos, né? Mas eu queria que você lesse com seus alunos o Salmo 40, verso 8 e João 15, verso 10, e fizesse a seguinte pergunta: quem foi o perfeito guardador da lei de Deus? Né? Esses textos falam do prazer de Jesus em obedecer. Então, Jesus é o nosso exemplo também no guardar a lei. Alguém que não gosta de guardar a lei de Deus, os mandamentos de Deus, ele também não é de Jesus. Porque Jesus sentia prazer, se deleitava, diz a expressão bíblica, em guardar a lei de Deus, né? E aí nós temos que aprender desta vida obediente de Jesus. Bem, paramos por aqui. Semana que vem estaremos de volta com a lição 4, se Deus assim nos permitir. Até lá, que Deus abençoe.